Eu não sei se todos têm conhecimento acerca deste fato, mas algumas pessoas, até mesmo alguns cristãos, usam o texto que nós veremos esta manhã como um texto base para defender um sistema ideológico que nós conhecemos hoje como comunismo. Que, de maneira bem resumida, se alguém não sabe o que é uma visão utópica de mundo, de uma sociedade que é estruturada na ideia de igualdade entre todos. Então, neste mundo idealizado por comunistas, não existiria mais, por exemplo, propriedade privada. Tudo seria de todos. Não existiriam mais classes sociais. Todos teriam uma vida comum, em comum, vivendo numa perfeita igualdade e, consequentemente, paz. Inclusive, desta ideia de tudo em comum, surge essa palavra comunismo, que tem na origem, lá no latim, que é a palavra communis, que significa literalmente comum. A ideia de que é de todos. Aquilo que não pertence a apenas uma pessoa, mas é compartilhado entre todos. Disso vem a palavra comunismo, de comum, de igualdade, de tudo para todos. Então, neste sentido, quando a gente pega o sentido literal da palavra, nessa ideia de algo que é comum a todos, eu diria, com base nessa palavra, no significado da palavra, que nós hoje vamos aprender por meio do texto, o único e verdadeiro comunismo cristão. E conforme nós veremos, esse comunismo cristão de ter tudo em comum, de acordo com as Escrituras, é uma ideia muito diferente daquela que é propagada pela ideologia conhecida em nossos dias como comunismo. Então, lembrando, irmãos, que esse texto que nós estamos vendo, faz parte de uma seção maior aqui do livro de Atos, onde, nessa seção, Lucas está demonstrando a vida comunitária dessa igreja que iniciou ali em Atos 2. Então, é um momento onde Lucas vai narrar vários acontecimentos, várias histórias que mostram como essa pequena congregação, que inicia com 100 e poucas pessoas, mas que hoje no texto nós veremos, nós estamos mais de 5.000, essa comunidade que inicia, elas desfrutam de características que devem ser olhadas por nós hoje como igreja e devem servir de inspiração para que a gente viva também da maneira como eles viveram. Não de um jeito romântico, precisamos voltar a ser exatamente como eles, vamos nos reunir em casas, vamos ter apóstolos entre nós. Não, é preciso ter um entendimento de que o livro de Atos é um livro histórico que está mostrando o progresso, o nascimento da igreja e o seu desenvolvimento. Então a igreja que nós vemos em Atos 4 aqui, ela é bem diferente da igreja que nós veremos no final do livro de Atos, que já está mais estruturada, mais organizada. Mas aqui nós temos vários princípios e conselhos práticos que nós podemos nos inspirar e buscar viver. Tá? Então a igreja aqui neste momento, é importante lembrar, ela já conta com uma congregação que passa de 5.000 pessoas. O texto diz que já haviam 5.000 homens, contando mulheres e crianças. Isso era bem mais do que esse número. Então essa é a realidade que nós temos aqui no texto. Uma igreja já grande, numericamente, e que desfrutam de uma unidade extraordinária, de uma comunhão extraordinária. Coisas que nós devemos nos inspirar e buscar tentar entender o que eles fizeram que gerava esse vínculo tão profundo. Quais eram as práticas dessa igreja que nós podemos hoje imitar? Então esse é o nosso objetivo aqui. Então vamos fazer a leitura do texto de Atos 4, dos versos 32 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitados entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade.
Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Eu creio que você lendo o texto, você já deve ter uma imagem do porquê que usam esse texto para defender aquela visão ideológica chamada de comunismo. Vai ficar bem claro que se você pegar esse texto isolado do seu contexto, talvez ele pareça ser algo realmente, olha só, a Bíblia ensina o comunismo. A Bíblia ensina que nós devemos compartilhar tudo que nós temos. Que a propriedade não deve ser privada, ela deve ser compartilhada. Mas, irmãos, aquilo que nós sempre enfatizamos aqui na igreja, um texto ele nunca pode ser lido fora do seu contexto. Existe um motivo para isso estar acontecendo. Existe uma realidade singular neste momento da história. E tudo isso tem que ser trazido para a leitura. Então, quando a gente falta o conhecimento dessas coisas, nós padecemos em erros. Então, é preciso conhecer tudo isso. Então, eu diria que se existe algum tipo de comunismo cristão, nós vamos encontrar nesse texto aqui. Naquilo que a igreja tinha em comum. E nesse texto que nós acabamos de ler, não existe nenhuma base, eu já adianto aqui, para a defesa dessa ideologia que nós hoje conhecemos. Mas, por outro lado, existem diversas unidades aqui, diversas coisas em comum que eram desfrutadas pelos membros dessa igreja. E é isso que nós veremos aqui nessa manhã. O autêntico comunismo cristão. E ele é visto em 3 coisas que esta igreja primitiva desfrutava em comum, uns com os outros. Em primeiro lugar, nós veremos que essa igreja tinha uma doutrina em comum. Em segundo lugar, nós veremos que essa igreja tinha uma cosmovisão em comum. Chegou a sair uma lágrima ali do pastor Adriano quando eu falei essa palavra. Uma cosmovisão em comum. E depois, por fim, nós veremos, em terceiro lugar, que essa igreja possuía propósitos em comum. Coisas em comum. E essas coisas devem permanecer para nós. Por quê? Porque aquilo que nós veremos aqui é atemporal. São coisas que não dependem do contexto cultural, que não dependem do contexto do momento daquela igreja, mas que são coisas essenciais para promover essa unidade que nós estamos vendo aqui já desde lá de Atos 2. São coisas que promovem uma união sobrenatural, uma união, coisas em comum em meio à diversidade. Então você vê uma unidade em meio a pessoas diferentes. Bem diferentes, pessoas vindas de vários lugares diferentes, conforme nós vimos lá em Atos 2. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar, dentro disso que eu estou chamando aqui de comunismo cristão, e é por isso que está entre aspas ali, não encare essa palavra como hoje nós conhecemos na ideologia, mas sim como o sentido literal dela, coisas em comum, coisas que devem ser partilhadas entre nós. Esse sentido é o sentido que estou sendo usando. Então, em primeiro lugar, o que eles tinham em comum era uma doutrina em comum. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a primeira parte do versículo 32. Isso aqui, irmãos, é extremamente impactante. Para mim foi extremamente impactante e eu fiquei meditando sobre isso por um bom tempo. O texto diz ali que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Irmãos, essa é uma declaração extraordinária. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas algumas pregações atrás, um dos títulos foi Uma Igreja Unida. Esse era o título de uma das exposições aqui do livro de Atos. Nós aprendemos aqui o quanto essa igreja de Atos era uma igreja unida. Nós vimos que ela era unida em comunhão, unida em oração, oravam uns pelos outros, e eram unidas em um mesmo espírito. Agora Lucas diz que da multidão, e aí se você voltar, no próprio capítulo 4, lá no início, no versículo 4, é dito aqui no texto que essa igreja passava de 5.000 homens. Ou seja, Lucas está dizendo que uma igreja composta de milhares de pessoas
desfrutava de um só coração, de uma só alma. E eu diria que essa declaração é a essência daquilo que nós veremos sobre essa igreja na sequência do texto. Isso aqui é a declaração principal que rege todo o resto do texto. Todas as atitudes que nós veremos aqui nessa congregação refletem essa realidade. Uma união inexplicável, sobrenatural, onde milhares de pessoas eram tão unidas que tinham uma só alma, um só coração. E aqui essa expressão que Lucas escolhe usar, ela é extremamente profunda. Porque ela reflete não só um grupo que está unido em prol de uma causa. Isso aqui reflete uma união espiritual, emocional, coração. Reflete um pensamento comum, mente, alma. Alma é sinônimo de mente na Bíblia. Ou seja, eles pensavam todos da mesma forma. E mais uma vez eu ressalto, nós não estamos aqui falando de uma igreja de 100 membros. Eu fiquei pensando muito nisso porque eu sou pastor de uma igreja de menos de 50 membros. E eu sei o quanto é difícil você terem todos o mesmo coração e uma mesma alma. Todos com os mesmos motivos, com as mesmas emoções, com a mesma forma de pensar. Isso é extremamente difícil. Agora pense isso em uma congregação de milhares. E aqui, irmãos, eu tenho enfatizado muito isso no livro do Atos e vou continuar fazendo aqui ao longo da exposição desse livro. Nós temos sempre que ler o contexto, entender a singularidade dessa igreja. Nós devemos entender que esta igreja está inserida em um contexto único da história. Porque só assim a gente consegue extrair lições proveitosas e não coisas erradas. Eu não posso ler, por exemplo, que nós já vimos em Atos 2 e ver o batismo no Espírito Santo, lá o Espírito descendo sobre os discípulos, eles falando em vários idiomas, e querer dizer que hoje nós temos que experimentar isso. Que nós devemos orar para que o Espírito Santo venha a nós de forma visível e que todos nós aqui passamos a falar em idiomas que nós não conhecemos. Não, por quê? Porque existe um contexto ali. Essa sinalização de Deus de maneira visível teve um propósito ali. Isso foi mudando ao longo da história. Nós vemos o próprio livro de Atos, aquilo não se repete mais outras vezes, apenas quando outros grupos eram incluídos. Samaritanos e depois os gentios. Depois se cessa. Então existe aqui uma diferença enorme que tem que ser sempre considerada. A igreja cristã atual não é igual à igreja de Atos 4. Diferença de contexto, diferença de estrutura, diferença de organização, diferença na liderança. Nós não temos mais apóstolos entre nós. Nós temos pastores. Isso é uma diferença. Os membros da igreja são diferentes. Aqui em Atos 4, quem são os membros dessa igreja? Judeus. Judeus convertidos. Hoje, a nossa igreja é diferente. Nós temos poucos judeus entre a igreja cristã. A maioria da igreja é gentílica, pessoas de outras nações. Mudou. E isso tem que ser sempre lembrado, sempre considerado. Por isso que nós temos que ter muita calma e muita dedicação para se extrair do texto como esse, livros históricos, aplicações a nós. Mas se há aqui uma lição poderosa sobre isso, que é atemporal, que é independente de contexto, ela é retirada desse tipo de união que eles desfrutam. Isso foi a minha principal meditação nessa exposição. No sentido de olhar para essa igreja e ter uma certa inveja, né? Nossa, olha só que maravilha. Milhares de pessoas unidas. Não era uma união assim, simplesmente, gostamos de estar juntos. Que legal que é o culto. Que bom que é estar com... Não, era muito mais do que isso. Era um só coração e uma só alma. Isso aqui denota algo assim grandioso. Uma obra grandiosa de Deus.
E aí eu fiquei pensando quais são os fatores que eu poderia olhar para o texto aqui e tentar extrair dali algo que venha a contribuir para que a gente venha a viver algo assim. Será que tem algo aqui nessa união profunda, mesmo diante de número tão grande de pessoas, que pode nos servir de princípio a nos fazer caminhar nessa mesma direção? Era uma igreja feita, maioria de judeus. Mas esses judeus, e aqui a gente poderia pensar, bom, já que todos eram judeus, era mais fácil essa união. Não, mas o texto de Atos 2 diz que eles vieram de todos os lugares da Palestina. Que inclusive muitos deles não falavam os mesmos idiomas. Culturas diferentes. Regiões diferentes. O que fazia essa igreja ter um só coração e uma só alma? Porque esse deve ser um alvo para nós. Desfrutarmos de uma igreja onde há um só coração e uma só alma. Desfrutar de uma igreja que pensa de uma mesma forma, que possui a mesma visão sobre vários assuntos. É isso ter uma só alma. Pensar da mesma forma. Que trabalha com o mesmo objetivo. Que tem uma unidade plena de pensamento, de tal forma que se alguma circunstância se achega a nós, todos nós vamos responder da mesma maneira, porque pensamos igual. Então, o que ficou para mim de questionamento, como pastor de uma igreja, foi: como podemos construir isso hoje? O que aconteceu com essa igreja de Atos 4 que levou a esse tipo de unidade? O que nos falta hoje como igreja cristã que justifique tanta divergência? Porque parece que a igreja cristã não pensa com uma só alma. Parece que o pensamento não é unificado. Nós evangélicos constantemente admitimos que temos vários irmãos em Cristo que são de outras denominações e que são crentes verdadeiros, mas que vão pensar diferente de nós em vários aspectos. Não há uma unidade de mente, de alma. Você vai encontrar, inclusive, na grande maioria de igrejas locais, pessoas que dentro da comunidade pensam de forma diferente sobre vários assuntos, inclusive de doutrina, de ensinamento bíblico. Então, quando eu olho para a igreja hoje, eu não consigo enxergar esse tipo de unidade. Um só coração e uma só alma. E sabe por que isso talvez ocorra? Porque muitas vezes as igrejas locais dos nossos dias, elas se contentam em pensar da mesma forma só em alguns pontos cruciais. A igreja local hoje se contenta a pensar da mesma forma sobre a exclusividade de Cristo. Olha, a salvação é só em Jesus. Precisa se arrepender do pecado e crer em Cristo. E para por aí. Parece que é só exigido isso. Pensarmos da mesma forma em pontos muito cruciais. E isso gera uma certa união, mas não reflete o modelo bíblico. Porque o modelo bíblico é um só coração e uma só alma. Esse tipo de unidade que a Bíblia apresenta a nós só é possível de ser desfrutado se nós, como igreja, tivermos uma doutrina sólida. Se nós nos dedicarmos ao estudo de toda a palavra de Deus. Não há como desfrutar desse tipo de unidade que está presente aqui no texto de hoje, se não houver primeiro uma união doutrinária. Doutrina em comum. E quando eu falo doutrina em comum, é muito mais do que só estabelecer pontos básicos. Se contentar em saber que Jesus é Deus, que Ele morreu por nós,
que o Espírito Santo habita no crente, que a salvação é somente pela fé, somente pela graça. Tem muitos que nem acreditam nisso, né? Não concordam nem nisso. Construir uma unidade plena, irmãos, não é algo simples. Talvez seja por isso que muitas igrejas desanimam e se contentam com pequenos pontos. Por quê? Porque não é fácil. O ensino doutrinário é uma tarefa árdua. Dedicação. Repetição. Mas, de novo, a igreja está tratando as mesmas doutrinas. Sim, a igreja está tratando, porque se nós não tratarmos, não haverá unidade doutrinária. Ah, mas para que o membro precisa ficar 1 ano estudando a confissão de fé da igreja? Porque senão não haverá unidade doutrinária. Cada um vai pensar do seu jeito. É óbvio que nós não vamos conseguir ser exaustivos em todos os assuntos, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Mas nos principais pontos tem que haver uma unidade. E não é se contentar apenas em saber o básico acerca do Espírito Santo. É vir a 20 e poucas quartas-feiras e aprender tudo sobre o Espírito Santo. É esmiuçar o assunto do Espírito Santo. É muitas vezes ouvir várias vezes as mesmas coisas, porque isso vai gravando. Nós somos assim, irmãos. Nós precisamos da repetição. Nós temos uma facilidade enorme para esquecer de tudo. Possivelmente, amanhã de manhã, você vai lembrar de 5% do que foi dito aqui nessa manhã. Talvez só os pontos principais você vai lembrar. Mas o conteúdo geral do que você ouviu, você já esqueceu. Então a tarefa do pastor é essa. Repetir as mesmas coisas, semana a semana, para que haja uma unidade de pensamento. E o texto de Atos aqui nos dá algumas pistas de como eles fizeram isso. Mesmo uma igreja tão jovem, tão grande, mas tão unida. E essas pistas nós temos que tentar reproduzir dentro do nosso contexto atual. E aí, quem sabe, desfrutarmos do que a igreja de Atos desfrutou. E a primeira observação aqui que eu faço sobre isso, que é um dos primeiros motivos dessa unidade, é que essa igreja aqui de Atos 4 era uma igreja composta apenas por crentes verdadeiros. E eu sei que isso muitas vezes choca as pessoas. Mas igreja é lugar de crente. Igreja é lugar de crente. Muitas pessoas frequentarão igrejas. Incrédulos virão até nós. São bem-vindos para ouvir o Evangelho, para ouvir que são pecadores, que precisam desesperadamente de um Salvador e que esse Salvador é Cristo, somente Ele. E que basta crer nele para ser salvo. Não por obras, porque por obras ninguém será salvo, mas por fé. As pessoas precisam ouvir isso. Mas fará parte do corpo da igreja local apenas aqueles que demonstrarem por evidências a sua verdadeira conversão. Uma igreja que não faz distinção entre crentes e pessoas que precisam ser evangelizadas, nunca vai desfrutar de uma união como essa. Sabe por que nunca vão desfrutar? Porque os que não creem não têm o mesmo coração de um crente. A Bíblia diz que o crente ele tem um coração novo, diferente. Um coração que é de carne, que não é de pedra como era antes. Quando você tem uma igreja que não faz diferença no seu grupo de pessoas, entre os membros e os que não são membros, ela coloca tudo junto, pessoas com corações endurecidos e pessoas crentes. E aí nunca haverá uma união. Por quê? Porque o descrente não pensa nas coisas de Deus. Ele não quer as coisas de Deus. Ele pode andar entre as pessoas que são crentes. Ele pode ali concordar com uma outra coisa, mas ele tem um coração que é rebelde a Deus.
que quando a palavra confrontar naquilo que ele ama, ele não vai pela palavra, ele vai continuar fazendo as coisas que ele ama. A membresia formal de uma igreja é algo tão incomum nos nossos dias. Uma igreja com membresia formal. Uma igreja que tem uma lista de pessoas que fazem parte do corpo. Isso também serve para sinalizar de maneira clara aqueles que são os crentes dentro da igreja. Aqueles que têm evidências de um coração regenerado. Aqueles que há evidência de uma habitação do Espírito Santo. Aqueles que foram discipulados, que viram a doutrina da igreja, que estudaram e que concordam, que pensam de uma mesma forma, que escolheram ficar aqui porque a doutrina é aquela que ele também crê. Então, o maior fator para termos unidade é sempre esse. Pessoas crentes. Um grupo de crentes unidos e habitados por um mesmo Espírito. Isso aqui é mais de meio caminho andado. Quando a gente tem isso de maneira clara. O segundo fator que nós podemos observar aqui diz respeito à maneira como a igreja de Atos 4 lidava com a palavra. Lembram da semana passada? Para a igreja de Atos 4, a palavra é inspirada por Deus. Fonte de revelação infalível. E, portanto, autoridade sobre eles. Nós falamos muito sobre isso semana passada, eu não vou me estender. Mas quando há um grupo de pessoas unidas, que são pecadores, mesmo salvos, continuam falhando uns com os outros, é preciso que haja um árbitro para resolver contendas, para resolver discussões, para resolver desentendimentos ou pensamentos diferentes. É preciso haver alguém que tenha autoridade para resolver o conflito. Para o crente, a Bíblia é o árbitro. Quando nós divergirmos sobre algo no corpo da igreja, nós vamos sentar de frente com a Bíblia e vamos resolver o que ela diz sobre o assunto. Ah, pastor, eu não concordo sobre essa ideia de que o descrente não pode ter o crente não pode ter um namorado descrente. Vamos sentar para ver o que a Bíblia diz sobre isso? O texto é claro, né? Resolvido o conflito. Eu me submeto às Escrituras, porque ela é a autoridade. Você tem aqui ainda incluído nisso o testemunho dos apóstolos. Ah, pastor, mas os apóstolos não estão mais entre nós hoje. Sim, mas nós temos a doutrina apostólica entre nós. Nós temos o testemunho apostólico entre nós. E isso deve ser fonte de autoridade na resolução de problemas. Então, essa união doutrinária, essa doutrina tida em comum, era algo desfrutado por esses aspectos. Crentes submissos à palavra de Deus. Doutrina em comum. Todos pensavam de uma mesma forma, por quê? Porque a sua mente era moldada pela Escritura. Por aquilo que eles aprendiam do relato bíblico que eles já tinham e por aquilo que os apóstolos ensinavam sobre Jesus. Então hoje, se nós quisermos desfrutar de uma união neste mesmo modelo, nós devemos estar cientes, é necessário esforço. Não é um alvo fácil a ser alcançado. Por quê? Porque nós temos que nos dedicar a estudar. E parece que na nossa geração atual, no nosso país, o estudo já não é mais tão importante. Parece que as pessoas encaram o ler, o aprender como algo secundário. Melhor é jogar joguinho na internet. Melhor é fazer outras coisas. Não. Se nós quisermos viver a verdadeira igreja de Cristo, nós temos que nos empenhar em conhecer as Escrituras. Deus nos deu um livro. Como diz o pastor Granconato, não foi o passaporte da alegria do Beto Carreiro.
só diversão. Não, ele deu um livro. Se ele nos deu um livro, ele quer que a gente estude esse livro. Se dedique a aprender dele. Irmãos, tem igrejas por aí, o próprio pastor Ganconato conta um testemunho sobre isso, de igrejas expulsando o demônio do estudo bíblico. Porque a letra mata. Ele diz que presenciou isso. Um pastor expulsando de um jovem o demônio do estudo bíblico. Senhor, pese a sua mão sobre esse povo. Olha o que estão ensinando por aí nas igrejas. Como é que vai ter unidade? Se você não pode estudar a única fonte de autoridade que nós temos. Fonte objetiva de ensino de Deus. Então nós temos que estudar. Nós temos que estar presente nas escolas bíblicas para aprender a doutrina. Nós temos que participar do discipulado para aprendermos. Nós temos que debater os assuntos. Nós temos que falar. Na quarta-feira nós estamos estudando um dos mais polêmicos, os dons do Espírito. A gente está aqui para perguntar. Tem dúvida? Pergunte. Isso não pode... O pastor não quer que pergunte. Pergunte. Tem que perguntar. A gente não pode ter essas dúvidas, porque isso faz essa unidade de pensamento. As coisas se esclarecem. E aí a gente começa a andar junto. E acima de tudo, nós precisamos do Espírito Santo, né, irmãos? Ele vai nos guiar. Ele vai nos dar a humildade necessária, porque o estudo teológico é um estudo da humildade. De reconhecer que talvez o que eu pensava estava errado. Porque a Bíblia vem constantemente dizendo, você está errado. Está aqui o que é certo. Aceite, porque é Deus falando. É a Bíblia. Mais uma vez, não sou eu o que eu falo aqui, não é o que o pastor Adriano ensina aqui. É a Bíblia. A sua tarefa é olhar para o texto e confrontar. O que ele está falando tem alguma coisa a ver ou ele está falando coisa da própria cabeça dele. Esse é o ponto, irmãos. Então nós precisamos aqui de unidade em termos de doutrina. Esse é o primeiro ponto do único tipo de comunismo que a Bíblia ensina. Aquilo que é tido em comum entre os crentes. E o que é tido em comum? Doutrina. A doutrina é a mesma dentro da verdadeira igreja cristã. E ela tem como origem a Bíblia. A Bíblia. Pastor, por que tem tanta divergência? Por que as igrejas pensam tão diferente? Porque, infelizmente, as interpretações nem sempre vêm da Bíblia. É influenciada pela cultura, é influenciada pela tradição e é influenciada pela própria cabeça daqueles que leem o texto. A verdadeira igreja cristã tem comunhão doutrinária. O segundo ponto é uma consequência do primeiro. Ter uma cosmovisão em comum. Verso 32, agora, ele prossegue dizendo, né? Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, essa união de coração e alma fazia com que todos tivessem a mesma visão da realidade. E, consequentemente, todos eles respondiam da mesma forma diante de uma circunstância. A maneira, irmãos, como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós observamos a realidade, é o que nós chamamos de cosmovisão. São os óculos que nós usamos para enxergar o mundo. E uma cosmovisão cristã, ela diz respeito a interpretar a nossa realidade com os óculos da palavra de Deus. Com os óculos da doutrina bíblica. Então nós, cristãos, interpretamos o mundo e reagimos ao mundo de acordo com os pressupostos da palavra. Nós cremos que fomos criados por Deus e não uma obra do acaso. Nós cristãos cremos que o problema do mundo é o pecado. Esse é o problema da humanidade. Nós cremos que a redenção, o consertar deste problema, só é possível em Cristo. E nós cremos também que um dia Deus restaurará todas as coisas.
E aí então viveremos em uma eternidade sem mais o problema do pecado e do mal. Então a realidade dessa igreja de Atos 4 é de um pensamento comum na doutrina que moldava a maneira deles enxergarem o mundo. E isso fica bem claro na segunda parte do verso 32. Ninguém, e aqui ninguém, irmãos, está reforçando a unidade. Não é ninguém 2, 3. É ninguém 5.000. É ninguém de milhares. Diz que todas as pessoas ali não consideravam exclusivamente nada sua, das coisas que tinham. Tudo era incomum para eles. Então essa maneira deles enxergarem o mundo, moldado pela doutrina, fazia com que todos eles reagissem da mesma forma ao mesmo problema. E isso é importante se dizermos. Há um contexto aqui. E esse contexto não é uma defesa, conforme alguns dizem, de uma ideologia política. Não é a defesa do comunismo ou socialismo. Por quê? Pelo simples fato de que nessas ideologias as pessoas são obrigadas pelo Estado a compartilhar. Eles são obrigados pelo Estado a compartilhar e da sua pobreza, nem é da sua riqueza, né? É um compartilhamento de pobreza nesses regimes. Todo mundo compartilha a sua pobreza. Nós não temos em nenhum lugar no registro bíblico a ideia de uma divisão de posses, de propriedades, como uma orientação ou imposição dos apóstolos ou algo ensinado por Jesus em algum momento. Muito pelo contrário. Fica bem claro por meio do texto que isso estava acontecendo ali por conta de um pensamento comum. Todos eles partiram a fazer isso. E isso teve origem em uma necessidade daquele momento. Eu já falei sobre isso em outros textos, mas só para não ficar... Muitos talvez não estiveram aqui, eu não lembro. Lá em Atos 2, quando a igreja inicia, você tem pessoas que estão em Jerusalém para a festa de Pentecostes, judeus que vieram de vários lugares. Muitos dias de viagem. Todas as regiões da Palestina estão representadas ali em Jerusalém. E essas pessoas escutam a pregação de Pedro sobre o Messias que veio, morreu e ressuscitou. E essas pessoas creram na mensagem apostólica. E elas permaneceram em Jerusalém para aprender mais sobre esse Jesus. Essas pessoas não tinham como se manter ali. Elas vinham de outros lugares, com os recursos contados para permanecer só durante a festa e depois retornar, mas eles não retornaram. A maneira como a igreja reagiu a esses irmãos que passariam necessidade, não teriam o que comer, foi vender as posses, vender aquilo que alguns tinham para distribuir e atender essas pessoas em necessidade. Então foi algo muito pontual daquele momento. Então você vê aqui uma conduta que é norteada pelo amor aos irmãos, ao próximo. E isso era em todos, porque ninguém pensava diferente. Todos eles ali partiram em fazer isso, decidiram fazer isso. Fazia parte da maneira deles verem o mundo, algo que era moldado pelo ensino. Eles doaram os seus bens para suprir a necessidade dos seus irmãos. E eles fizeram isso porque eles quiseram fazer isso. Não era uma imposição dos apóstolos, da igreja ou algo assim. Não, era um desejo que eles tiveram em abençoar aqueles irmãos que não tinham condições. Havia um claro entendimento de que tudo aquilo que esses irmãos tinham, aqueles que tinham mais posses, Deus havia dado a eles. E se Deus concede esse privilégio, eu não posso fechar os olhos para o irmão em necessidade. Eu tenho que ser fonte de bênção para ele. Uma disposição que parte de um coração regenerado. E essa disposição proporcionou aquilo que está no versículo 34. Não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras ou casa, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes. Isso aqui não é uma defesa da pobreza, ou uma orientação de que o cristão não pode ter posses. Nada disso. O que nós temos aqui é uma igreja verdadeira, que é norteada pelo ensino bíblico. Porque na verdadeira igreja cristã, irmão, você não encontrará pessoas na miséria. Você não encontrará na verdadeira igreja cristã pessoas passando necessidades básicas. Pessoas não tendo o que comer ou o que vestir. Você não vai encontrar numa igreja verdadeiramente cristã viúvas ou órfãos mendigando para sobreviver. Da mesma forma que você não encontrará pessoas prósperas insensíveis em relação à necessidade dos outros. Você não vai encontrar esse tipo de coisa numa igreja verdadeira. Um pastor milionário com um monte de crente endividado. Você não encontrará isso numa verdadeira igreja cristã. Então esse tipo de atitude só é possível porque o cristão tem uma mente renovada. Existe uma mudança da maneira de ver o mundo. Uma mudança na maneira de lidar com a circunstância da vida. O que faz alguém ter esse tipo de desprendimento com as coisas materiais? É o fato do cristão passar a valorizar um outro tipo de tesouro neste mundo, que não é material. O que muda a nossa maneira de ver as coisas é o que nós chamamos a cosmovisão. E Jesus falou, ele ensinou que o crente ele deve buscar um outro tipo de tesouro. Lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele fala, que não acumulem tesouro sobre a terra. Porque na terra o tesouro perde valor. Vem o ladrão, rouba. Ele diz, olha, acumule um outro tipo de tesouro, no céu. Porque esse, o ladrão não toma. Esse não perde valor. Então, quando nós vemos as pessoas aqui em Atos, agindo assim, eles estão, na verdade, se desfazendo de um tesouro que perde o valor e trocando por um tesouro que jamais perde o valor. Eles estão fazendo o melhor investimento da vida deles. Eles estão abrindo mão de algo material que vai passar por algo que é espiritual e que terá valor eterno. Eles estão seguindo aquilo que Deus ensina. Ainda no Antigo Testamento, Deus diz, em Deuteronômio 15:4, que no meio do povo de Deus não deve haver pessoas pobres. Quando fala de pobreza, é pessoas que não têm o mínimo. Não tem o que comer. É a pessoa que está hoje trabalhando para ter algo para comer amanhã. E muitas vezes não tem o que comer amanhã. Diz, olha, entre o povo de Deus isso não pode acontecer. Não haverá pessoas mendigando. Não haverá pessoas passando fome. Não haverá pessoas não tendo o mínimo de sustento. Por quê? Porque o povo de Deus parte da palavra para a ação. E disso veio a decisão da igreja de Atos. Do compartilhar. Eles viram uma oportunidade de serviço, de ajudar aqueles que não tinham. E isso ocorre com um desprendimento. Um desprendimento que só mostra que houve uma transformação na maneira de pensar. Porque isso não é natural para o ser humano. Não é natural. Ainda mais nos nossos dias, que vivemos cada vez mais em um mundo materialista e consumista. E por isso eu digo, talvez seja a melhor área para verificar se houve uma transformação realmente na maneira de pensar. Como eu enxergo as minhas finanças. A maneira como eu uso os meus recursos. De que forma eu tenho investido aquilo que Deus tem me dado. Será que a maneira como eu uso o meu dinheiro demonstra que eu valorizo o que é eterno ou só o que é temporário? A maneira como eu uso os meus recursos demonstra se a minha cosmovisão foi transformada. Isso fica bem claro nisso. E especialmente por meio da conduta do texto de Atos, dessa igreja, nós vimos aqui. A cosmovisão deles era uma cosmovisão transformada pela doutrina.
Isso faz com que eles agissem da mesma forma diante de uma circunstância. Irmãos em necessidade, o que faremos? Todos não pensaram duas vezes. Vamos vender aquilo que nós temos. Eu tenho algo a mais aqui que eu posso compartilhar. E aí então eles doaram. Eles serviram esses irmãos em necessidade. Todos eles agiram unânimes desta maneira. Valorizando o que é eterno em detrimento do que é temporário. Além disso, há algo mais em comum, que é o terceiro e último lugar nisso. A igreja de Atos 4 desfrutava também de propósitos em comum. Nós temos a doutrina, a cosmovisão e o propósito. Você pode notar no texto dessa igreja o quanto eles tinham objetivos em comum. O primeiro nós achamos no verso 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Com grande poder era dado testemunho sobre Jesus. E este poder aqui, irmãos, não é milagres. Não está falando de milagres aqui. Ele está falando de coragem. Está falando de ousadia, que foi o que eles pediram nas suas orações. Ousadia para pregar. Isso é o poder aqui. Eles pregavam Jesus de maneira ousada. Eles pregavam a salvação encontrada no Messias que morreu, mas que ressuscitou. A igreja era unânime em apoiar esta mensagem, a mensagem apostólica. De tal forma que o texto diz que a graça de Deus operava através deles. Era abundante graça entre eles. Qual é o sentido disso? Irmãos, o sentido aqui é bem difícil de determinar certamente. Mas muito provavelmente o sentido dessa graça abundante é que a salvação estava sendo levada e estava alcançando a muitos que ouviam. Era abundante a graça no sentido de pessoas que eram alcançadas por essa mensagem. Milhares se convertiam. Milhares abraçavam a pregação dos apóstolos. Então, o primeiro e principal propósito em comum que essa igreja tinha era transmitir uma mensagem. Que mensagem era essa? O testemunho daqueles homens que viram e que estiveram com Jesus ressurreto. A pregação de uma boa notícia sobre o Messias que morreu, mas que ressuscitou e estava vivo. E nunca é demais dizer, irmãos, a ressurreição é sempre enfatizada na pregação cristã. Sempre. Porque a ressurreição de Jesus é a autenticação das palavras de Jesus. A ressurreição é a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo como o pagamento pelos nossos pecados. A ressurreição é a confirmação de que um dia Ele voltará, como Ele disse que voltaria. É a pregação de uma boa notícia. De que o nosso Redentor vive e um dia Ele voltará. Então a igreja de Atos 4 aqui está unida neste propósito em comum. Propagar a mensagem apostólica sobre Jesus ressurreto. Anunciar a todos que o Messias que Deus prometeu, que viria para nos salvar, Ele já veio ao mundo. Ele morreu crucificado, mas Ele morreu para pagar os nossos pecados. E Ele ressuscitou, conforme homens viram. Estiveram com Jesus por 40 dias. Jesus apareceu para centenas de pessoas. Eles testemunharam disso. Eles escreveram os livros que nós hoje temos aqui diante de nós. E eles escreveram para que a gente soubesse dessa notícia maravilhosa. E que a gente cresce nessa notícia maravilhosa. Que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai e um dia voltará. O segundo propósito em comum dessa igreja nós vemos nos versos 34 e 35. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. O que nós aprendemos aqui, irmãos,
é que havia nessa igreja uma disposição sobrenatural para servir. Servir uns aos outros. Especificamente aqui no contexto deles, este servir era com seus próprios bens, que eram vendidos e distribuídos entre os irmãos conforme a necessidade. E aqui tem 3 detalhes sobre esse serviço generoso da igreja que tem que ser destacado, para que não haja confusão. Primeiro, a venda dessas propriedades, aqui o texto diz terras e casas, ocorria somente quando havia necessidade. Não era uma imposição, não era uma prática adotada como forma de mandamento. Inclusive, você não vê ao longo da história da igreja isso sendo relatado com frequência. Houve aqui uma necessidade especial, um momento único da história da igreja. Aquilo que ocorreu depois de Atos 2, depois da ressurreição e ascensão de Jesus. Houve uma necessidade ali naquele momento. O segundo detalhe que nós observamos no texto é que eles estabeleceram uma espécie de fundo de amparo aqui para pessoas em necessidade. O valor recebido das ofertas era recolhido e ele era usado de acordo com a necessidade. Você tem aqui uma administração ocorrendo. E essa administração era feita pelos próprios apóstolos. E aqui guarde essa informação, porque logo mais adiante nós vamos voltar a essa informação. Os apóstolos tendo que fazer a administração de recursos e dar àqueles que precisam. Por quê? Porque tudo estava sobre eles. Nós vemos no texto que tudo era levado aos pés dos apóstolos. E então eles davam conforme a necessidade. Cabia aos 12 fazer isso. E aqui entra essas questões de transitoriedade da igreja que eu tanto tenho comentado. Por quê? Porque ao passar do tempo, nós veremos que os apóstolos eles vão se ver sobrecarregados, exaustos. Eles vão se ver saindo do seu principal chamado, que era a pregação e a oração. Olha, nós estamos gastando tanto tempo em ajudar as pessoas, em administrar esses recursos, que nós não conseguimos mais pregar. Porque a nossa vida virou em função do atendimento a essas pessoas. Nós vamos chegar lá. E disso surge uma necessidade nova para a igreja. A figura de um novo oficial. É interessante, que o diácono ele nasce na história da Bíblia antes do cargo de pastor, de presbítero. Surge essa necessidade, então surge a figura do diácono. Quarta passada nós ordenamos aqui o diácono da nossa igreja. É um momento especial. Estamos seguindo o modelo bíblico. Então nós vemos essa transitoriedade no texto de maneira bem clara. E aqui nós podemos aprender com isso que essa igreja tinha um propósito em comum. E esse propósito era dividido em compartilhar uma mensagem e servir aos outros. E esse propósito permanece o mesmo, amados irmãos. Permanece o mesmo. E isso pode ser visto na estrutura da liderança da igreja. O Novo Testamento permanece assim, como para nós hoje. 2 ofícios ou oficiais que lideram e que fazem parte da estrutura da igreja cristã bíblica. A liderança de uma igreja ela é constituída por pastores e diáconos. Somente esses 2. Então, para pastor, você vai ter termos sinônimos na Bíblia, como presbítero e bispo. Os 3 estão falando da mesma pessoa. E você tem o termo diácono. São os 2 líderes, 2 cargos de liderança, ou 2 oficiais da liderança da igreja. Somente esse. Um responsável pelo ministério da palavra, o outro pelo ministério do serviço. Esse é o propósito da igreja. Pregação e serviço. Isso está bem claro no texto de hoje. Então, o nosso empenho e propósito, como igreja cristã, deve ser o mesmo da igreja de Atos 4. Nós temos que orar, irmãos, para que o Senhor nos dê ousadia na pregação do Evangelho. Nós temos que orar para que o Senhor nos use de maneira poderosa para que o reino de Deus avance neste mundo.
Essa sempre será a nossa prioridade. Pregação fiel da palavra. Anunciar a única mensagem capaz de salvar o homem do seu pecado. E fazer isso é cada vez mais raro. E cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil para nós pregarmos em uma sociedade cada vez mais secularizada. Onde cada vez mais se propaga a ideia de uma verdade que é relativa. E aí, dentro desse contexto, nós podemos ser tentados a suavizar a mensagem da cruz. A trocar o evangelho da glória de Deus pelo evangelho da glória dos homens. Sai o pastor e entra o coach. Só tem palavras motivacionais. Só fala de sucesso e prosperidade. Esse é o evangelho da glória do homem, não da glória de Deus. Porque o da glória de Deus nos amassa. Porque ele diz à nossa cara, você é um pecador. E você está desesperado, sem salvação se não tiver em Cristo. Nós somos tentados hoje em dia a deixar de lado assuntos difíceis. Afinal de contas, parece que cada vez mais as pessoas têm ouvidos sensíveis. Pastor, não fale do inferno, pelo amor de Deus. Senão as pessoas não vão mais querer vir para a igreja. Não fale sobre temas polêmicos. Porque as pessoas não querem ouvir essas coisas ruins. O Evangelho foi escrito com sangue. Alguém morreu para nos salvar. Como nós vamos suavizar essa mensagem? Da mesma forma, irmãos, que nós temos que nos empenhar em servir uns aos outros. O nosso chamado cristão é um chamado ao serviço. Ser semelhante a Cristo, aquele que veio para nos servir, e sendo Deus, se fez pobre por nós. Se houver necessidade, que tenhamos a mesma disposição de servir aos outros com nossos próprios bens. Para que não haja entre nós pessoas em necessidade. O apego a tudo aquilo que é material, coisas que o nosso próprio Deus nos dá, jamais pode ser maior do que o nosso amor aos irmãos. Eu não posso amar mais os meus bens do que amar um irmão. Eu não posso. Isso é incompatível com a fé cristã. Mas graças a Deus, queridos, que o nosso contexto é bem diferente de Atos 4 em termos de pobreza. Eu diria que no padrão bíblico, todos nós somos ricos. Sabe por quê? Porque o padrão bíblico de riqueza é 2 mudas de roupa. Aquele que tinha 2 capas era considerado alguém rico na Bíblia. Nós temos bem mais do que 2 mudas de roupa. Nós podemos escolher o que nós vamos comer. Talvez eu não escolha o restaurante que eu gostaria de ir, mas eu consigo escolher a comida que eu quero comer. Eu posso ir no mercado e escolher. Talvez não vai ser aquela carne que eu gostaria de ter todo dia, mas de vez em quando eu consigo comprar ela. Ao padrão bíblico, isso é mais do que riqueza. Nós somos privilegiados nesse sentido. Então, talvez nós não tenhamos que dividir os nossos bens, vender casa, vender terreno, vender carro, para ajudar alguém em necessidade. Mas em compensação, irmãos, como somos carentes de atenção nos nossos dias. Como nós sofremos com ansiedades, com depressão, com problemas tão relacionados ao nosso estilo de vida moderno. Pouca atividade física, muito estresse mental, que gera quase todo mundo passar por algum quadro de angústia profunda, de tristeza, de ansiedade em relação ao amanhã. Então, possivelmente, nós não teremos que vender nossas casas. Mas eu diria que certamente nós teremos a oportunidade de doar o nosso tempo e estar com um irmão que luta com essas doenças da alma. Possivelmente nós não vamos precisar vender a nossa casa,
Mas nós teremos a oportunidade de doar o nosso tempo para ouvir um irmão que está em ansiedade e angústia profunda. Tudo é serviço. E todo o serviço envolve doar a si mesmo. Doar de si mesmo em favor do outro. Envolve buscar o bem do próximo por meio de ações concretas. Mas para que a gente viva isso, irmãos, para que a gente tenha esse mesmo tipo de disposição, só há um caminho. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Doutrina. Não encare a palavra doutrina como um monstro, um bicho de 7 cabeças. Doutrina é ensino. Sinônimo. Quando a gente fala de doutrinas fundamentais, é ensinos fundamentais da Bíblia. Nós precisamos aprender da Bíblia. Porque é isso que vai transformar a nossa mente, cosmovisão. Essa renovação de Romanos 12:2. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu sou transformado por ela. Mais eu olho para as circunstâncias de uma maneira correta. E aí então, cheios de conhecimento bíblico, com uma mente transformada, nós consequentemente estaremos unidos no mesmo propósito, que é pregar essa mensagem de salvo e servir uns aos outros. E aí então o capítulo 4 encerra os versos 36 e 37, que eu não vou me aprofundar, porque é basicamente só uma introdução para o que nós veremos na próxima semana. Lucas aqui ele fornece um exemplo prático de um irmão, um homem, que vai se tornar um grande líder da igreja em Atos. E este homem, ele vendeu o seu patrimônio para ofertar aos seus irmãos em necessidade. É dito ali o texto que então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, creio que todo mundo que já leu Atos está familiarizado com esse nome. Barnabé ele é citado várias vezes no livro de Atos, é um líder da igreja. E ele explica o nome, que quer dizer filho da consolação, um levita, um descendente da tribo de Levi, natural de uma cidade chamada Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então Barnabé foi uma das pessoas que venderam as suas propriedades para ajudar os irmãos em necessidade. Lucas decidiu citar apenas ele, apenas o exemplo de Barnabé, e possivelmente em função do papel de liderança que ele ocupa na história. Então ele estava dando o exemplo de alguém que foi um grande líder. E o exemplo aqui, irmãos, ele serve para contrastar, com outro exemplo que ele vai dar, só que é um exemplo negativo, que abre o capítulo 5 do livro de Atos. Um exemplo de um casal chamado Ananias e Safira. Mas esse é o assunto da próxima semana. Então, queridos, vimos hoje, se existe algum tipo de comunismo defendido nas Escrituras, isso diz respeito ao que diz o termo, a origem da palavra, ter algo em comum. Nesse sentido, há comunismo na Bíblia. Por quê? Porque a igreja desfrutava de coisas em comum. E o que nós vimos que eles desfrutavam em comum, nós temos também que nos empenhar para desfrutarmos nos nossos dias. Ter uma doutrina em comum, ter uma cosmovisão em comum e termos propósito em comum. Saber da nossa necessidade e do nosso chamado em pregar e servir. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, louvado seja o Senhor em nossas vidas por mais uma oportunidade que nós tivemos aqui hoje de abrir as nossas Bíblias, analisar o texto bíblico e estudar, Senhor, de maneira profunda tudo aquilo que o Senhor nos revelou por meio da sua palavra. Nós vimos aqui um texto que tão facilmente é distorcido por muitos, que tentam dar base a ideologias humanas, a pensamentos que foram formulados longe de Deus e da sua palavra. E nós vemos que se há algum tipo de coisa em comum na igreja de Atos 4, isso diz respeito a questões que nós também temos que nos empenhar. Portanto, Deus nos ajuda, Senhor, nesses 3 pontos que nós vimos.
que possamos nos empenhar no estudo da palavra de Deus para que tenhamos um só coração e uma só mente em termos de doutrina. Que a gente possa esmiuçar o texto bíblico. Nós temos tempo para fazer isso, Deus, e muitas vezes nós negligenciamos. Deixamos o estudo bíblico de lado, deixamos os devocionais pessoais de lado, deixamos realmente de amar, conhecer as Escrituras. Mas isso é incompatível com o seu povo. Então nos dá esse zelo, Senhor, esse amor pela palavra de Deus. Possamos nos empenhar em estudar tudo aquilo que ela nos ensina, sabendo que toda a Escritura é inspirada e toda ela é útil para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir e para nos indicar o caminho a seguir. E que esse estudo venha moldar a nossa maneira de ver o mundo, venha moldar a nossa cosmovisão, para que um dia, Senhor, possamos fazer como a igreja de Atos 4, diante de uma circunstância, todos responderem da mesma forma. Todos respondendo unânimes a maneira de agir diante da circunstância, porque eles estavam totalmente cheios da tua palavra. Nos ajuda nisso, Pai. E que cada vez mais possamos entender o nosso propósito como igreja. Pregar a palavra de Deus e servir uns aos outros. Nos ajuda nessas coisas, Pai. Nos faz também, Deus, poder experimentar um pouco disso que a igreja de Atos 4 experimentou. Ter um só coração e uma só alma. É o nosso desejo de oração, em nome de Cristo. Amém.